Esse tema é recorrente, mas é importante. O que faz o bom aluno? O que torna um aluno interessante? É claro que a gente pode parar naquela ideia do aluno perfeito, ideal, que o aluno perfeito não existe. Só que os atributos desse aluno perfeito existem. E vez ou outra a gente se depara com esse aluno extremamente instigante. Claro que o meu ideal de estudante com o qual eu gostaria de me relacionar, que existe também a contrapartida, o ideal do professor, né, de professor que os alunos desejam, ele é particular. Então, o que eu vou falar aqui para vocês são pensamentos, filosofias da minha perspectiva do que gera o bom aluno. Mas muitas delas são corroboradas por colegas e vocês vão analisar isso. E esse papo não é o aluno do século XXI, não. É o aluno. Eu não preciso de um estudante super tecnológico, eu não preciso de um estudante super informado, mas eu preciso de um estudante que queira. Acho que a primeira pegada é: qual é o estudante que quer? Quem é esse estudante? E como é que a gente pode fazer os alunos quererem mais? Acho que por isso que as linhas de pedagogia progressista ganharam tanta força. Menos pelo grau de interferência desse estudante no seu ambiente, no seu cenário, e mais pela possibilidade da gente ouvir esse estudante e saber o que ele quer minimamente e poder trazer isso para a sala de aula. Se tornou menos impositivo a maneira com a qual eu trago conteúdo, se tornou mais coletivo, mais democrático. Mas algumas características apreciadas, acredito que eram apreciadas há milênios atrás. Se a gente for pensar na Grécia Antiga, nos primeiros professores, nos grandes filósofos, no ideal rei filósofo, a gente tem a construção de que os alunos, naqueles pequenos círculos, eles tinham que ser instigados, daí a maêutica. E acho que o primeiro grande atributo, então, é esse aluno que quer. Mas esse aluno que quer, querer não basta, não é? Então, ele precisa participar. A coisa que mais me deixa triste, meus alunos sabem e reconhecem, é quando eu estou numa sala de aula, eu planejei uma aula e um aluno, 2 alunos, 3 alunos simplesmente fazem cara de bunda. Não querem participar, não se levantam para a dinâmica, não se levantam para a prática. Aquilo me desola de uma maneira específica. Agora, eu posso ter um aluno super complicado. Eu posso ter um aluno com muita dificuldade. Se esse aluno para e quer fazer junto, quer construir em conjunto, caramba, aí eu tenho uma força para conseguir fazer 1, 2, 3 dinâmicas, uma discussão incrível, uma intervenção. Eu consigo ver o que deu certo e replanejar a minha aula. Então, acho que esse aluno que quer, ele é munido com essa possibilidade de participar. Esse aluno que participa e que quer é, sem dúvidas, algo além. Mas não para por aí. Outra coisa que eu realmente admiro no estudante, que realmente quando eu vejo esse aluno, é a possibilidade desse aluno já saber o que vai ser dado. Não, ele não estuda tudo. Ele muitas vezes só sabe uma introduçãozinha, um conceito, mas esse empoderamento do estudante. Esses dias eu estava dando animais em inglês numa sala de aula, ensinando animais, um vocabulário simples. A gente estava usando games, e daí uma aluna chegou e falou assim: mas professor, existem tais e tais animais em inglês e
esses animais são divididos em categorias, então tem os animais da fazenda, os animais da selva, e ela foi falando jungle, farm, e aquilo lá me abriu o olho. Ela tinha visto o programa, porque eu abri o programa com eles e fui mostrando o que seria dado no decorrer do ano. Ela se apropriou daquele programa, ela se interessou pelo currículo, e ela foi atrás para já ter um mínimo de bagagem para aquela sala de aula. Claro que a aula é dada para os que não sabem também, mas tem um aluno que sabe um pouquinho, já te faz um bem, mas faz um bem danado, assim, de você se animar, porque esse aluno, caramba, ele se importou, ele tem interesse, ele quer saber um pouco mais. Claro que isso é um atributo, assim como participar é outro atributo. Acho que o terceiro atributo que faz esse aluno que quer ser incrível e ser o bom aluno, o aluno que todos querem, eu acredito, é o aluno que tem empatia, que sabe ouvir o professor, ouvir os colegas. E toda a sala tem aquele aluno um pouco mais atento, mas tem aquela sala que todos estão atentos egoisticamente, que nenhum conversa pela sala. E daí você fica analisando a sala de aula e tentando pegar a informação, mas a sala que tem aquele que constrói em conjunto, essa sala desenvolve muito bem. Tem uma dinâmica que eu faço que se chama a dinâmica dos enigmas, e basicamente os alunos têm que levantar a mão para tirar dúvidas sobre um determinado enigma. Então eu chego em sala, apresento esse enigma e os alunos começam a perguntar sobre esse enigma. Mas para perguntar eles têm que levantar a mão, então todos têm a oportunidade de ouvir. Mesmo com todos calados, levantando a mão, o grau, a quantidade de vezes que eles fazem as mesmas perguntas mostra o quanto aquela sala não se comunica. Já imaginou se todos tivéssemos uma sala de aula com alunos que querem, que participam, que sabem o que está sendo dado e que conseguem aprender com as dúvidas dos outros, a qualidade do ensino? Pretendo ainda fazer uma pesquisa e compreender se esse fenômeno é o que forma as boas salas de aula no mundo. Mas eu acredito que sim. Os institutos de excelência ensinam esses alunos a perguntar, ou recolhem esses alunos, como é o caso do IF. No IFRN, por mais problemas que você tenha numa sala de aula, algumas coisas são recorrentes. A primeira, alunos com uma capacidade, um agregado de conteúdos maior que a média nacional. Segundo, alunos que conseguem ouvir o que os outros estão falando. Seja no primeiro, no segundo ano, quando você chega no terceiro, eles estão bem trabalhados nesse fenômeno. E terceiro, alunos com protagonismo para irem atrás do que querem, ou seja, eles reconhecem o currículo antes, eles reconhecem o conteúdo do professor e chegam com o mínimo de bagagem. Vocês conseguem compreender como os institutos de excelência, então, conseguem reunir alunos que têm essas características? Não todos, obviamente, mas seria legal um estudo. Eu estou falando aqui livremente com vocês e isso tudo me dá um potencial de ver que existe, imaginar que existe esse bom aluno replicado em várias salas de aula, porque eu já vi diferentes bons alunos em diferentes escolas, em diferentes cidades, em diferentes espaços, mas entender que esse pode ser um fenômeno que a gente pode trabalhar. Então, quando eu vejo essas características, eu até me emociono. Continuando, então, acredito que uma outra característica importante nos estudantes, que está na participação,
mas é o ato do aluno não guardar as dúvidas. Ele pode agir de duas maneiras. Uma, ele pode chegar em casa e pesquisar o assunto que ele tem dúvida. Ótimo quando o aluno faz isso. A segunda, ele pode perguntar para o professor e levar essa dúvida para o grupo. Ótimo também. Alunos que não fazem perguntas idiotas, fazem perguntas interessantes, interessadas, que agreguem, que somem. Poxa vida, que inveja, que coisa bacana. Porque esse aluno que tira dúvidas, ele traz novos temas. Ele apresenta discussões que somam, que reforçam. Mas é claro que esses fenômenos fazem o bom aluno. E daí eu tenho os outros fenômenos que fazem esse bom aluno de mercado, que a gente imagina que seja o bom aluno, que não deixa de ser esse bom aluno nesse prospecto de traços que eu lancei para vocês, mas é o aluno que participa, que ajuda os outros, que tem esse grau de respeito enorme por professores, que é o professor japonês, que é a escola japonesa, que sempre está trocando ideias sobre a escola nos diferentes espaços que vai, que faz propaganda, que está na biblioteca, que pega livro emprestado. Vocês conseguem entender que o que eu fiz aqui foi dividir? Existe o bom aluno de qualidades, que é esse bom aluno que eu citei anteriormente. E existe esses bons alunos que estão nos compartilhamentos do Facebook, que também são bons, que qualquer um pode ser, e que é bom que seja, mas que a gente tem que trabalhar tanto o respeito à sala de aula, como seria bom que os meus alunos tivessem a disciplina dos alunos japoneses em salas de aula japonesas, como seria bom que esse meu aluno estivesse sempre na biblioteca, adoro, como seria bom que esse aluno, em qualquer lugar que fosse, falasse bem da escola. Mas isto faz um aluno bom para a escola e não necessariamente um bom aluno. O bom aluno é aquele que quer, é aquele que participa, é aquele que agrega, que tira dúvidas e coloca novas pautas de discussão. É aquele que está atento não apenas ao que o professor está falando e a dúvida dele, mas está atento aos outros e pode fazer, então, um fenômeno de diálogo. É aquele que realmente, dentro desses 5 pontos que eu coloquei, faz a diferença. Então, vamos pensar um pouco nisso, me diz o que vocês acham, o que forma um bom aluno e como é que vocês pautam essa diferença entre o que é um bom aluno e o que é esse bom aluno comercial, panfleto que tem por aí. Vocês concordam comigo ou discordam? Espero a soma de vocês. Valeu, tchau, tchau.